Muito bom dia, eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de reflexão sobre a vida a partir dos arcanos do tarô. Hoje, como de costume, nós vamos falar de duas cartas, uma que é calculada pela numerologia kármica e uma outra que eu puxo do tarô como conselho para hoje. E pela segunda sexta-feira seguida, nós vamos ter uma carta sombria como uma carta de reflexão para o nosso dia. Então, a primeira carta que a gente tem, lembrando você, antes de falar da carta, que se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe com os seus amigos para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Aproveite e já curte já para você não esquecer. Então, a primeira carta que a gente vai falar hoje é o Demônio, o arcano maior número 15. Essa carta, que é uma carta muito temida pelas pessoas nas tiragens e também é uma carta assim muito mal compreendida, porque é uma carta que no geral é interpretada como sendo uma carta negativa, uma carta difícil, uma carta que teoricamente ela traria uma carga muito pesada, né? Não que isso não seja verdade em alguns casos. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Especialmente porque a gente vive numa sociedade que controla e que reprime os nossos instintos mais naturais, né? Então é uma carta que realmente tem esse lado que por falta de nós termos uma possibilidade de vivenciar isso de uma maneira mais fluida e também uma consciência para fazer isso, a gente acaba experimentando as manifestações mais complicadas, mas o demônio, ele é uma carta que naturalmente ela não vai falar do ciúme, da possessividade, do abuso, da violência necessariamente, porque ele é uma carta que fala de instintos. E instintos, bom dia Tati, seja bem-vinda, bom dia Ângela. É uma carta que naturalmente ela fala de instintos naturais, que quando são bem preservados, eles vão nos levar a nos proteger melhor e a vivenciar todos os nossos instintos de uma maneira mais saudável. E aí a gente pensa nos nossos instintos de defesa, no nosso instinto de autoproteção, autopreservação, que é o que leva a gente a cuidar da nossa saúde, que é o que leva a gente a buscar um abrigo, que é o que leva a gente a olhar ao redor e a perceber se nós estamos numa situação bacana, segura. Também o nosso instinto gregário, que é o instinto que nos leva a nos juntar com outras pessoas para que nós possamos sobreviver melhor. Também o nosso instinto sexual, que tem a ver com a nossa reprodução. Então o demônio, ele vai se relacionar com todos esses instintos que nós temos por nós estarmos num corpo aqui na terceira dimensão, aqui nesse planeta. Bom dia, Celei, seja bem-vinda. E aí, como energia de tudo aquilo que se inicia no dia de hoje, né? Porque pela numerologia kármica a gente olha para isso, o demônio ele vem nos dizer como é importante a gente, em primeiro lugar, ter uma ideia, ter uma noção de como é que andam os nossos instintos, né? A gente prestar atenção nisso, a gente prestar atenção no nosso corpo, naquilo que a gente sente, a gente prestar atenção também nas nossas manifestações de raiva, a gente prestar atenção no quanto que a gente limita ou tenta limitar a manifestação instintiva do outro e o quanto que a gente muitas vezes também é limitado nessa nossa manifestação instintiva pela ação do outro, que se torna, nesse caso, abusiva também, né? Então ela vem pedindo para a gente olhar para isso, para que a gente se reconecte com esse instinto. É interessante que aqui a gente está no começo do terceiro epitenário, e o terceiro epitenário, ele é uma divisão que é feita entre os arcanos maiores, né? E no terceiro epitenário a gente começa um movimento de elevação e de transcendência das coisas mais cotidianas, das coisas que têm a ver com a vida, de uma maneira mais ordinária. Assim, a gente vai para um movimento de elevação, de entendimento da vida, de se desfazer de um ego que talvez já não seja mais tão funcional. Então a gente está partindo para uma etapa de amadurecimento, e aí a carta que abre é o demônio. Então o demônio ele vem nos dizer que se a gente não sabe lidar com os nossos instintos, se a gente não sabe
ficar em paz com isso, a gente não tem condição de se elevar a outros níveis, né? Depois do demônio a gente vai ter a torre, que é a libertação de estruturas externas. Então veja, é importante a gente a gente se conectar com os nossos instintos para que a gente possa se liberar daquilo que nos prende. Depois a gente tem o 17, que é a renovação das crenças, o 18, que é a superação dos traumas, o 19, que é o alcance da verdadeira espiritualidade, da verdadeira conexão com o nosso eu superior, e o 20, que é o amadurecimento, e o 21, que é a individuação, o final da jornada. Então o 15 é a carta que abre, como uma fase de videogame. Se a gente não é capaz de ultrapassar essa fase, a gente não chega nas próximas. Então fica aqui a dica para todo mundo, né? Que a gente saiba olhar para os nossos instintos e perceber como é que a gente está manifestando isso. Para as coisas que iniciam, os instintos são muito importantes, né? Mas é preciso ficar atento a essa questão do quanto que nós cuidamos dos nossos instintos e o quanto que tudo aquilo que a gente começa, que tudo aquilo que a gente faz, de uma certa forma, pode ser lido como abusivo, como invadindo o espaço do outro, né? Quando esse instinto ele não está saudável, quando ele não se manifesta em consonância com a vida, ele pode se manifestar de uma forma que prejudica o outro, invadindo o espaço do outro. Nessa carta a gente tem escravidão, a gente tem os abusos de toda sorte, as violências. Então é importante a gente se atentar a isso. É uma carta que, quando a gente consegue manifestar ela na saúde, ela está muito positiva para aspectos materiais. Então, dinheiro que se ganha, beleza, sexualidade, se viver uma sexualidade prazerosa, ter prazer na vida que se vive, tudo isso está ligado com essa carta, com o arcano maior, número 15. E aí, a segunda carta que saiu, a hora que eu puxei no tarô, foi o 5 de copas. O 5 de copas, gente, ele é uma carta que ele trata da nossa autoestima, da nossa capacidade de nos amar. Bom dia de novo, Tati. Agora que eu tô vendo você aqui de novo, eu vi que tá online. O 5 de copas, ele fala da nossa capacidade de a gente sustentar uma estima por nós mesmos, a ponto de a gente não aceitar nenhuma situação que seja indigna, nenhuma situação que não tenha a ver com os nossos melhores interesses. Então, no 5 de copas, a gente tem aqui um convite para a gente olhar para a nossa autoestima. Como é que está a nossa autoestima? Como é que está a nossa sensação de merecimento de tudo aquilo que a gente vive, né? É uma carta que, quando sai, por exemplo, se referindo a relações diversas, não só relações de casal, mas relações diversas, ela vem dizer e perguntar pra gente: será que a gente acredita que a gente precisa aturar certas coisas, vivenciar certas coisas para que a gente possa ser amado? Ela também fala da questão da decepção, né, com o parceiro, com a parceira, com o amigo, com a amiga, com alguém da família, né, com pessoas que são importantes, quando a gente, de uma certa forma, a gente enxerga um jeito de ser que não era bem aquilo que a gente imaginava, não era bem aquilo que a gente está esperando, e que a gente percebe isso como se fosse até mesmo uma traição da nossa expectativa, né? O quanto que nós realmente estamos enxergando as pessoas pelo que elas são, e nós somos capazes de lidar exatamente com esse jeito de ser de cada pessoa. O quanto que a gente consegue respeitar a nossa própria maneira de ser e também respeitar a maneira de ser do outro. Então é uma carta que, quando ela aparece, por exemplo, para um relacionamento amoroso, ela vai indicar ou uma situação muito difícil, uma situação muito, assim, desagradável, até dolorosa para a pessoa que está experimentando, que pode inclusive resultar no fim de um relacionamento, mas que não é necessariamente um fim, um ponto final. É simplesmente o fim da fantasia. É aquele momento em que a gente percebe que o outro, ele não vai cumprir as nossas expectativas, ele não vai preencher o nosso vazio, preencher a nossa falta, porque o outro também tem as questões dele. Então é o momento que a gente começa a enxergar o outro como alguém sendo de carne e osso. E aí a gente também pode lançar esse mesmo olhar pra gente, né? Como se a nossa falta fosse devolvida pra gente, para que a gente mesmo lidasse. Então, o conselho dos 5 de copas
Para quem estuda o tarô, ele vai ser sempre o 2 de copas, né? Então, quando essa carta ela traz, é uma carta sombria, as cartas sombrias trazem percepção. Então, quando a gente vai olhar para ela como um conselho, ela traz sim esse lado da gente perceber como é que anda a nossa autoestima, o que a gente anda aceitando, que tipo de situação que a gente não quer estar, em que a gente se coloca, mas ela traz também um convite ao auto-amor, a se amar, a fazer o melhor por si, né? A procurar, entre todas as opções de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, que seja o café da manhã que a gente vai tomar, que a gente escolha aquele café da manhã que mais representa o amor que a gente tem por nós mesmos. E também que a gente se trate como a gente trataria um amante, como a gente trataria um amigo amado, como a gente trataria um filho, que a gente reserve um pouquinho desse tratamento tão bom e tão gostoso pra gente mesmo, para que a gente possa se dar aquilo que a gente merece e aprender que a gente não precisa viver situações indignas para que nós possamos ter a companhia e ter a presença de outras pessoas. Então, essas foram as dicas do tarô para o dia de hoje. Me diz se faz sentido para você. Hoje é sexta-feira, então o próximo Café com Tarô vai ser na segunda-feira, às 6h30 da manhã. Eu te espero. Um grande beijo.